Muito boa noite, gente. Tamo aí mais uma vez. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo muito bem. Mais uma vez aqui para mais um vídeo da playlist Evangelho no Lar. Hoje nós estamos inaugurando uma capa nova, né? Afinal de contas, a gente completou aí na última prece 50 encontros, né? Espero que seja o primeiro de muitos, né? O primeiro bloco de muitos blocos desse ainda. Estamos aí na luta, né? Encaminhando para o final do ano. Este ano vai ser um ano de bastante desafio. Já estou sabendo disso, mas Deus se abençoar, o ano que vem tudo vai ficar mais tranquilo em algum sentido, né? Mas e aí? Tamo aí, né? Bom, como vocês sabem, o propósito desse encontro, dessa playlist, é justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que gostariam de fazer as suas preces em casa, mas não tem companhia, né? Às vezes as pessoas que habitam na mesma casa ou são de outro credo, ou enfim, nem tem credo nenhum, ou né, não gostam dessa prática, ou você que está começando agora, enveredando por esse lado da espiritualidade, está a fim de enfim, né, fazer a sua prece. Essa é uma oportunidade, enfim. E eu sei que tudo é muito simples aqui, mas é feito com carinho sempre, e a ideia é que na medida do possível eu vá ganhando musculatura, vamos chamar assim, na produção de vídeos e tal, e obviamente vá desenvolvendo outras temáticas e outras coisas no decorrer do tempo, né? Especialmente porque hoje em dia a gente fica vendo aí rede social e a gente é impressionante a quantidade de bobagem que a gente vê, né? As pessoas colocam cada coisa aí pra gente ver. E não é criticando, não. Eu gosto de ver bobagem também. Mas é que coisa que não agrega nada, né? A gente tá cansado e tal, e não sei o que lá. E eu particularmente penso que a gente precisa perder o medo e a vergonha de se espiritualizar, entendeu? Porque, por exemplo, aqui é um canal que vem, né, e assiste quem gosta, quem tá afim. Se não tá afim, você deixa pra lá, entendeu? E zero bronca, né? Não tô aqui tentando fazer a cabeça de ninguém, né? Obviamente. Bom, como essa aqui é uma proposição espírita, né, de prece espírita, então a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Opa, tá molão aqui, né? Aliás, esse exemplar está comigo aqui há uns 10 anos já. Esse daqui, Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da médium Irene Pacheco Machado, médium brasileira. E, obviamente, tem umas leituras bem interessantes pela simplicidade desse livrinho. Eu gosto dele porque tem uma simplicidade absurda. E esse último livro aqui, que é um livro que a gente sempre usa para ler umas frases que nos inspira, que é o Sri Prembaba, né, a Flor do Dia, livro Flor do Dia do Sri Prembaba, mensagens de amor e autoconhecimento. E esses dias eu fui na casa de uma amiga, ela me deu alguns desses livrinhos diferentes. Vamos ver o que tem lá de legal. De repente a gente traz para prece aqui, né, para continuar os nossos processos, tá bom? Hoje a minha unha tá um pouquinho mais limpa. Quem acompanha aqui sabe que mão limpa no meu caso é uma falácia, mas tudo bem, vamos lá, que é vida que segue, né? Pra frente é que se anda. Bom, a gente sempre faz aqui então uma prece, uma respiração, né? Pra gente, obviamente, dilatar a nossa aura, ficar mais à vontade, e especialmente também pra gente limpar aquela carga energética forte do dia, né? Que é cuidar do vamos dizer assim, da rotina ordinária, né? Que é aquela... Eu não estou xingando, é só no sentido literal da palavra, né? Quer dizer, que as coisas que a gente tem para fazer e tem que fazer e não tem jeito. Ninguém faz pela gente, né? É nós mesmos que temos que sair à luta todos os dias. Tá certo? Então, como é que a gente respira aqui? Eu sempre sugiro o mesmo tipo de respiração porque pra mim é que mais funciona, mas se você tiver outra que quiser sugerir nos comentários, tá tudo certo, a gente testa também, não tem problema, tá bom? A respiração que a gente faz aqui é a seguinte: a gente inspira em 2 tempos, fazendo uma pausa entre essas inspirações,
e depois a gente então faz uma expiração. Com isso a ideia é baixar os batimentos cardíacos e após isso, obviamente, dilatar a nossa aura. Essa noite passada eu tive um sonho lúcido e foi nada legal porque tiveram vários assédios acontecendo. E foi uma coisa. Foi uma loucura. Enfim, aí a minha noite de sono não foi muito boa, mas é isso aí, né? É assim, um dia pra lá, um dia pra cá e vamos em frente. Tá certo? Então vamos lá. Depois eu devo gravar um vídeo falando sobre esse sonho lúcido, mas é só um sonho lúcido, não foi uma projeção astral, então não sei se vale a pena não, tá bom? É isso aí. A gente começa respirando, então inspirando primeiro, ó, até a metade da sua capacidade pulmonar, e aí depois você para. Aí você inspira novamente. Termina de encher o seu pulmão, dá uma pausa, e aí então você solta lentamente. Se você não conseguir me acompanhar ou a sua inspiração for além, não tem problema, faça no seu tempo, porque o importante aqui é baixar os batimentos cardíacos e essa técnica, para mim, ela funciona muito bem, como eu já disse, tá bom? Mais 5 minutos.
Mais 3 minutos. Mais 1 minuto. Bom, a partir de agora então a gente já pode começar a evocação dos nossos amigos espirituais. Eu gostaria que pedir a bênção de Jesus e a orientação dos nossos amigos espirituais para que a gente possa fazer uma boa interpretação das leituras que nós vamos sortear aqui, né? Que os espíritos poderão nos ajudar a separar, que nós possamos aproveitar adequadamente essas leituras, elevando o nosso pensamento, gerando uma vibração sadia de paz, para que essa energia possa atingir os nossos irmãos mais necessitados, especialmente os nossos irmãos desencarnados, que porventura estejam aqui presentes, ouvindo essa prece. Pedir também a proteção dos bons espíritos, para que nós possamos fazer essa prece tranquilamente, cheios de alegria e das melhores vibrações possível. Lembrando que já que estamos aqui, nós possamos fazer o nosso melhor, pelo menos nesse momento, e que nós consigamos manifestar as nossas melhores vibrações nesse momento, para oferecer essas energias, né, anímicas, essas energias do corpo físico, para que os bons espíritos possam trabalhar essas energias e fazer um melhor uso delas, seja amparando, seja orientando, e até mesmo que as vibrações das nossas palavras possam ser um acalanto, ou pelo menos um atenuante da dor psicológica, ou da dor espiritual, da dor emocional dos nossos irmãos desencarnados, que eles possam se valer dessas boas vibrações para se fortalecer e seguir o caminho adequado para cada consciência. Lembrando que nós também somos consciências em evolução, porém nós gozamos da felicidade de termos um corpo físico
né? Como diz o Saulo Calderon, esse grande Rivotril da alma, né? Que dá uma acalmada na gente, que dá uma segurada no rojão, para que a gente tenha a possibilidade de administrar as nossas dificuldades emocionais, né? Então que os bons espíritos continuem nos orientando e suflando em nós boas ideias, bons pensamentos e sentimentos, e que a gente tenha a paciência e a tranquilidade dos enfrentamentos da vida física, e obviamente que a gente possa vencê-los, que a gente possa suplantá-los, que a gente possa, ainda que lentamente, ganhar autonomia, né? Ter autonomia da nossa consciência em relação à nossa existência, a nossa função espiritual dentro da nossa dimensão. Então pedimos humildemente que os bons amigos nos ajudem na escolha da leitura do dia de hoje, que seja uma leitura cheia de paz, de amor, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui abrindo um livro de prece, né, nas páginas das preces do Evangelho, e aqui está uma prece para corrigir um defeito. Tá? Então vamos começar pela prece, porque é o que eu abri, vamos nessa, né? Instrução preliminar. Nossos maus instintos decorrem da imperfeição do nosso próprio espírito e não do nosso corpo físico. De outro modo, o homem estaria livre de toda a espécie de responsabilidade. Nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todo homem que possui o completo domínio da razão tem perante todas as coisas a liberdade de fazer ou não o que quiser. Assim é que, para fazer o bem, basta-lhe a vontade do querer. Eu vou colocar aqui uma coisa importante, porque é o seguinte, né? Hoje em dia a gente tem sofrido muito com as dificuldades emocionais, especialmente muitas pessoas acabam se autocriticando demais, se achando violentamente imperfeitas, credores de pecados horríveis, imperdoáveis, esse tipo de coisa, né? Não que isso não existisse antes, mas hoje parece que as pessoas estão mais se cobrando muito mais, né? E de alguma maneira isso, para algumas consciências, afeta demais o desenvolvimento dela, né? Porque gerando sentimentos de culpa, que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Eu vejo, porque às vezes eu conversando com uma pessoa ou outra, assim, às vezes as pessoas se manifestarem a respeito de certas coisas que são típicas do ser humano, são típicas do nosso estágio evolutivo. Tem uma coisa que eu sempre gostei de dizer, e meu pai de certa maneira me ensinou, que era assim, ó: não existe ninguém bobo. Todo mundo faz algum tipo de comportamento que é para evitar algum sofrimento, sabe? Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, né? Isso que justifica, por exemplo, às vezes a pessoa de uma certa religião, você fala para ela, explica para ela um monte de coisa, né? Se tiver espaço, obviamente, a respeito da religião em si, dos equívocos que existem na Bíblia, esse tipo de coisa, a pessoa não quer ouvir. E não quer ouvir não significa que ela é uma idiota, que ela é burra, não é nada disso. Por trás disso, geralmente tem uma cortina, um véu, né? Que por trás desse véu, se a gente for procurar os reais motivos que fazem a pessoa agir de determinada maneira, a gente vai acabar percebendo que essas atitudes de não querer compreender ou não querer aceitar certas coisas
tem muito mais a ver com o sistema que ela criou de autodefesa para evitar o sofrimento. Então, poderia aqui dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa às vezes vê um determinado líder religioso fazendo um mau uso do dinheiro que ela ofertou como dízimo. Aí você fala para a pessoa, olha, mas você não acha que isso não é legal? Afinal de contas, isso é público, essa informação é pública, a pessoa tal fez tal coisa com o dinheiro e tal, e você acha justo isso e tal? E aí a pessoa, às vezes, ela se sentiu tão bem estando naquele lugar, e talvez se sentiu também porque já vinha muito tempo sendo machucada por uma série de sistemas, de coisas que ela viveu na vida. E obviamente quando ela chegou naquela igreja e foi aceita, e foi recebida, e foi compreendida, e ela deu vazão a uma série de sentimentos reprimidos, aquilo foi muito bom para ela. Então assim, é como se aquilo fosse a tábua da salvação para aquela pessoa. Então não adianta você falar qualquer coisa, porque assim, né, teoricamente você não chegou naquela hora que a pessoa mais precisava, né? É como se ela tivesse encontrado ali um confessor, com um amigo, um confidente, né? Não um confessor, um confidente ali, um amigo confidente, e que atendeu todas as necessidades de sofrimento e tal, e explicou uma série de coisas que diminuiu de certa maneira o sofrimento que ela carregava. Enfim, deu sentido para a vida dela. E aí obviamente você não adianta você querer falar nada, você não vai mudar isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito tranquilo você falar sobre isso, porque ninguém é bobo. Bobo ninguém é, sabe? Então assim, as pessoas elas têm os seus motivos, porque é mais ou menos... tem uma frase no Evangelho que fala o seguinte, né? Porque às vezes as pessoas não admitem certas coisas, porque se elas admitirem, elas terão que mudar. E elas não querem mudar. Então elas não podem admitir. Entende? Então isso é típico o tempo inteiro. E às vezes as pessoas ficam desesperadas. Não é possível que fulano de tal acredita nisso, por causa que isso é claro, isso é explícito. Não, está tudo certo, né? A gente precisa normalizar, antes de tudo, que se nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, nós estamos especificamente atuando numa faixa vibratória. E essa faixa vibratória, obviamente, coloca, por uma força incrível que a gente desconhece ainda, todas as pessoas mais ou menos com as mesmas aptidões de desenvolvimento intelectual, emocional, psicológico, sociológico e por aí vai. Então assim, a gente pode até, por exemplo, um gosta de carne e outro é vegano, um é protetor dos animais, outro caça animal. Um gosta de determinada ideologia política, o outro o contrário disso. E aí, mesmo todas tendo essas diferenças de pensamento, de comportamento, de gosto, de estética, de tudo que você pode pensar, todos nós estamos no mesmo vala comum do desenvolvimento emocional. Então assim, não importa onde você esteja, se você é rico ou pobre, ou enfim, não importa, nós estamos todos na mesma faixa vibratória, porque de alguma maneira foi o que nós conseguimos chegar até então. Então esse planeta escola provavelmente, né, nos aceitou, ou seja, a gente tinha condições magnéticas para reencarnar aqui, né? Então, ou seja, a gente estava diretamente proporcional à vibração do planeta, e é por isso que a gente veio para cá e não, né? Então a gente precisa normalizar que nós temos falhas a serem corrigidas. Isso é o normal. Isso é o normal. E aí o que a gente precisa simplesmente é começar a trabalhar essas falhas, tentar corrigir esses problemas, essas lacunas, esse tipo de coisa, né? Porque senão a gente fica achando que a gente tem que ser fanático, sabe? A gente começa a tentar ser puritano, que é uma coisa terrível, né? Esse pensamento de ai, como eu sou puro, e ai, meu Deus, como eu tenho os pecados horríveis, né? Te coloca numa situação muito difícil, porque você se cobra demais para tentar ser perfeito, não consegue, falha, e quando você falha você se culpa, e aí baixa a vibração, e aí tudo piora.
Então assim, relaxa, tá tudo certo, independentemente do que você acha que é um pecado terrível, pode não ser, entendeu? Simplesmente porque tá tudo aqui, todos esses cenários estão aqui, todas as possibilidades estão manifestadas aqui, porque todos nós, de um jeito ou de outro, temos coisas para evoluir, coisas para avançar. Então às vezes o que você acha que pode ser uma coisa terrível, talvez nem seja. E quem somos nós para julgar, ou quem somos nós para saber o que é pecado de verdade? A gente não sabe nem quem a gente é. Imagina o que é pecado e o que não é pecado, porque a gente não consegue fazer ideia do que seja Deus, né? A gente só consegue fazer uma ideia do que é Deus através da Bíblia, da Bíblia não, de Jesus, né? Porque Deus a gente não sabe o que é. Pode ser um Deus muçulmano, pode ser um Deus extraterrestre, pode ser um Deus indiano, pode ser o que você quiser, né? E as referências que nós temos de religião, especialmente da religião cristã, é o que está na Bíblia, que é um livro todo recortado e editado, enfim. Então assim, a gente precisa relaxar. Independente do país, da língua que você fale, do credo que você professe, enfim, da sua ideologia política, social, filosófica, não importa, todos estão na Terra para se desenvolver e evoluir emocionalmente. Isso é a única coisa. A vala comum é o emocional. É aqui que a coisa pega. Então assim, nesse sentido, gerar uma autocobrança excessiva a respeito de determinados assuntos não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só vai te tirar da normalidade e gerar culpa, que é um dos piores sentimentos que pode existir, né? Uma das piores vibrações que pode existir, né? Como diria Raul Seixas, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Porém, vou acrescentar uma coisa além disso, que é: o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então cuidado que você vai plantar pro teu futuro, porque pagar dói pra caramba, tá bom? Os boletos kármicos não são fáceis, não. Bom, aí vem aqui então a prece, né? Feita essa preleção aqui, vem aqui a prece, que obviamente ele deve deixar um espaço para a gente pedir em relação a um defeito que nós gostaríamos de corrigir, tá bom? Então levemente reflitam sobre isso. E vem a prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Portanto, a partir do momento que eu reconheço que algo é mal, eu sou culpado por não me esforçar por lhe resistir. Parênteses. Tudo bem se você não conseguir agora. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de perceber os meus defeitos e os maus espíritos que poderiam me incentivar a continuar com esses defeitos. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a e geralmente não resisto a esse arrastamento, e pelo hábito que contraí de ceder. Vós não me criastes culpado, pois sois justo, mas com uma disposição igual para o bem e para o mal. Se segui um mau caminho, foi pelo uso do meu livre-arbítrio. Mas assim como tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e, por conseguinte, tenho a de mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são restos das imperfeições que conservo de minhas existências anteriores. São o meu pecado original, entre aspas, do qual posso me livrar por minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e vós, meu anjo guardião, dai-me a força para resistir às sugestões e sair vitorioso da luta. Os defeitos
são barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito eliminado é um passo no caminho que deve me aproximar dele. O Senhor, em sua misericórdia, dignou-se a me conceder a existência atual para que ela servisse para o meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudai-me para que eu aproveite, a fim de que ela não se torne perdida para mim, e quando Deus dela me retirar, eu saia melhor do que entrei. Volto e vou ratificar a informação. Essa prece, obviamente, trata especificamente de um pensamento e de uma vibração para que nós, na medida do possível, possamos fazer as tentativas de corrigir determinados defeitos. Afinal de contas, mudar um hábito é extremamente difícil. E é o que eu digo, a porta do inferno está escrito culpa. Lá na porta do inferno está escrito a palavra culpa. Então assim, você não tem que se culpar se você ainda não consegue fazer uma determinada coisa, ou mudar um hábito, ou tomar uma atitude. Não tem problema. A questão é que isso está na sua lista de prioridades, né? E obviamente prioridade, a palavra prioridade diz respeito à primeira coisa que você deve fazer. Então assim, talvez você não consiga hoje, talvez você não consiga amanhã, talvez você não consiga no próximo ano, no próximo década, não tem problema, talvez na próxima vida, mas você tem que estar ali, não, eu preciso corrigir isso. Na medida em que você vai lapidando os pensamentos, ou seja, vai refletindo, vai chegando a conclusões, não sei o que lá, isso acaba ficando mais natural e normal na sua vida, e aí obviamente você começa a tratar com responsabilidade aquele tipo de coisa, até o momento em que você de fato consiga mudar a sua atitude. Tem uma frase linda que diz no Evangelho que é: as maiores vitórias não têm testemunhas. Então não espere que ninguém fique sabendo, ou que alguém valorize as suas vitórias. Tem coisas que faz sentido só pra gente, pra vida da gente, isso que é o importante. Então se você acha que você tem que mudar isso, tente, faça, procure, que você vai conseguir um dia. Tá bom? Vamos fazer então, para encerrar essa primeira parte, um Pai Nosso, para que os bons espíritos possam nos ajudar sempre, continuando a nos insuflar bons pensamentos, e que nós possamos, na medida do possível, nos libertarmos dos arguilhões, né, das correntes do passado, e obviamente seguir adiante, sem também de alguma maneira querer justificar que se eu tomo determinada atitude é por influência das consciências menos esclarecidas, que acabam me arrastando para determinado lugar ou atitude. E de fato nós somos livres para decidirmos o que queremos para a nossa vida e para a vida da nossa consciência. Portanto, se algo acontece na nossa vida que nos faz mal, é especialmente pela nossa falta de atitude, na maioria das vezes, ou pela nossa, vamos dizer assim, fragilidade no sentido de tomar a decisão e executar a decisão tomada, né? Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e permita que lentamente, na medida do possível, nós vamos corrigindo as nossas más tendências, tranquilizando a nossa vida, preparando o nosso futuro, porque assim dominaremos, teremos autonomia sobre as boas vibrações e naturalmente poderemos habitar outros mundos, outras dimensões mais elevadas e tranquilas. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, que assim seja.
Graças a Deus. A esse respeito aqui, ó, comenta o espírito de Jacó. Irmão Jacó, e aquilo ali, nem flor e nem folhagem? E ele comenta: é um pequeno inseto que vive das fragrâncias, das flores e da beleza do jardim. Vamos comparar esse irmãozinho ao homem que necessita da beleza da natureza para viver. Hoje ele pode mutilar as flores por ignorância, mas um dia, transformado em rosa, saberá perfumar. Né? Então é isso. É sobre isso, né? Às vezes essa nossa instabilidade emocional faz às vezes a gente, né, ser pessoas de vibração conturbada, sermos pessoas que às vezes chega até a atrapalhar em vez de ajudar. Às vezes com palavras maldosas, às vezes com pensamentos inapropriados, e tá tudo bem, como eu acabei de dizer. Mas que a gente possa, na medida do possível, corrigir as nossas falhas internas, os nossos maus sentimentos e, obviamente, conseguir transformar essa dor em boa vibração, né? Agora então a gente vai pedir uma prece por nós mesmos, para que os bons espíritos possam ajudar-nos a abençoar as nossas vidas. Eu acho que eu vou deixar em aberto. Quem quiser rezar por si mesmo, já que nós pedimos para corrigir um defeito por nós mesmos agora, começou a prece assim, vamos pedir agora pelas consciências desencarnadas, a fim de que elas também recebam o seu quinhão. Afinal de contas, a gente já pediu por nós aqui. Se você quiser pedir de novo por você, por outro motivo, não importa, fica aberto. E eu vou fazer a prece agora especificamente para os irmãos desencarnados, tá bom? Para as irmãs também, para as nossas consciências desencarnadas, tá bom? Então que os bons espíritos nos ajudem a conduzir essas energias aos nossos irmãos desencarnados, que por algum motivo necessitem dessas energias, que eles a recebam na mais pura vibração de alegria, amor, prosperidade e paz, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos nós. E agora, gente, vou abrir aqui uma paragenzinha para nos inspirar. Medo da liberdade. Às vezes, o que te impede de manifestar os seus dons, talentos para a realização do seu propósito é o medo da grandeza da sua alma. Muitas vezes o maior medo não é de sentir dor, mas sim de ir além dela e se deparar com algo que está além dos domínios do ego e da mente, além das suas referências. Você tem medo de se mover em direção ao desconhecido e algo que você não domina. Embora isso seja tudo que você quer,
embora seja extremamente prazeroso crescer, expandir e desenvolver a sua força, você tem medo. Você tem medo de ser livre. Mas a realização do propósito da alma está intrinsecamente relacionada à liberdade. Eu um dia ainda vou entender o sentido dessa leitura, que confesso para vocês, ainda não entendi completamente. Mas especialmente ela tem que a ver comigo, para mim, que é o seguinte, sabe? Que cada pequeno trauma ou cada influência educacional, social que a gente recebe na nossa formação, na nossa infância, ela meio que trava o nosso desenvolvimento. Ela cria como se fosse uma cadeia que a gente não consegue ir muito além dela, porque a gente tem um monte de trava, um monte de coisa que segura a gente, e isso obviamente acho que se refere a esse medo, né, que fala aqui nessa leitura, né, que é basicamente o que? A gente não vai além porque a gente está condicionado a viver de um determinado jeito. Mas é justamente quando a gente consegue romper esse medo e fazer algo diferente do que a gente sempre fez, essa é exatamente a liberdade que a gente precisa para evoluir, para avançar, para ser feliz, para vibrar positivamente, para realizar as grandes transformações da sociedade e da nossa própria vida. Mas isso não está muito claro ainda na minha cabeça. Um dia eu espero ter condições de poder, até quem sabe, citar exemplos mais simplificados a respeito dessa leitura, que para mim ela é bem complexa, né? E diga-se de passagem, não menos importante, a própria educação religiosa é uma barreira. Ela é uma das principais cadeias que nos seguram dentro de um sistema, né? É pecado isso, é pecado aquilo, né? Eu não posso, eu posso, isso eu devo, isso eu não devo. Isso é muito... é uma grande foice castradora, né? Que coloca a gente numa situação que nos gera medo de transformação, né? Porque a gente tem medo de assumir as nossas tendências naturais em relação à vida, à existência, à consciência, esse tipo de coisa, né? Enfim, fica a reflexão. O propósito dessa leitura é sempre esse, da reflexão. E, enfim, eu espero que vocês tenham uma semana muito boa, né? Que os dias que se sucedem aí, hoje é um feriado aqui em Bragança Paulista, como no resto do Brasil, e eu espero que nós possamos caminhar juntos ainda por bastante tempo, e na medida do possível, quem sabe um dia eu tenha a possibilidade de explicar adequadamente e dar um sentido mais profundo para essa leitura do dia de hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, que a gente se veja em breve aí em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Obrigado demais e até a próxima.